Muito provavelmente você já escutou aquela velha história de que emagrecer é fácil, basta comer menos e praticar mais atividade física. E é algo que é disseminado amplamente para a população. Mas será que essa estratégia é realmente eficaz e segura? E é sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje. Então eu vou só rodar a vinheta e nós já vamos começar. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que comer menos, diminuir calorias, pode não ser a melhor estratégia se você busca o emagrecimento e até mesmo pode afetar a sua saúde. Mas antes que você esqueça, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer ainda mais conteúdos aqui para o canal. E para começo de conversa, nós temos que entender que essa ideia de diminuir calorias para poder emagrecer é baseada em uma lei da física, chamada Princípio da Termodinâmica da Conservação de Energia. E essa lei diz o seguinte: de acordo com o princípio da conservação da energia, a energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada de uma espécie em outra. E segundo esse princípio, nós somos resultados diretos daquilo que nós comemos, menos aquilo que nós gastamos. Mas o problema com essa ideia é que ela pressupõe que todas as calorias são iguais. Porém, uma caloria de carboidrato não é a mesma coisa de uma caloria de proteína, que também não é a mesma coisa de uma caloria de gordura. O carboidrato, a proteína e a gordura, mesmo que tenham a mesma quantidade de calorias, vão passar por diferentes vias metabólicas no nosso corpo quando forem consumidas. Em outras palavras, alimentos diferentes, mesmo contendo a mesma caloria, vão ter reações diferentes no nosso corpo. O que importa de fato para nós, em se tratando de emagrecimento, ganho de massa muscular e até manutenção da saúde, é a qualidade da comida e não a quantidade de calorias que ela vai ter. E sem contar que a caloria que nós ingerimos, que é energia para o nosso corpo, não vai ser simplesmente transformado todo o seu excesso em gordura. Essa caloria também vai se transformar em cabelo, unha, pele, sangue e etc. E também a resposta hormonal que o meu corpo vai ter quando ingerir determinado alimento não vai ser a mesma exata resposta hormonal que você vai ter, por exemplo, se comer o mesmo determinado alimento que eu comi. Mesmo que nós dois comamos o mesmo alimento, os nossos corpos vão ter respostas hormonais diferentes. É lógico que a base da resposta hormonal vai ser muito semelhante, mas as quantidades de hormônios que vão ser secretados podem ser muito diferentes. E foi justamente por vários cientistas seguirem essa lei da física de uma forma totalmente cega e enviesada que a ciência da nutrição errou no entendimento de como lidar com a perda de peso. E segundo a lógica convencional, a maioria das pessoas e até mesmo profissionais da nutrição até hoje acreditam que a fórmula para você emagrecer é você consumir menos calorias do que você vai gastar. Porém, não é tão simples assim. O nosso corpo é um sistema metabólico e hormonal que reage a enzimas e hormônios. Então, o que rege o nosso corpo é a biologia e não a física. O nosso organismo não é igual a uma calculadora, por exemplo, um sistema mecânico que vai apenas contar números que entram e números que saem. E mesmo que por algum acaso você emagreça contando calorias, quem é que quer ou consegue passar o resto da vida contando calorias?
eu acredito que isso não é vida para ninguém. Além de tirar todo o prazer da refeição e mudar completamente a sua relação com a comida. E caloria não quer dizer qualidade. As calorias, como eu falei mais cedo, não são todas iguais. E o nosso corpo não vê o alimento simplesmente como caloria, mas sim como informação. 150 calorias de refrigerante não vão conversar com o corpo do mesmo modo que 150 calorias de legumes ou 150 calorias de carne. A quantidade de caloria nesses alimentos é a mesma, 150, mas a sua resposta metabólica no organismo é diferente. O refrigerante tem muito açúcar, e esse é o único nutriente que você vai ingerir de fato, junto com os corantes e etc. Já os legumes e as carnes trazem milhares de compostos bioativos, que conversam de uma forma benéfica com o seu corpo. Ou seja, nós podemos ver aqui que alimentos são muito mais do que apenas calorias. E nós não engordamos porque comemos muito, e sim porque comemos mal. E para emagrecer, a melhor estratégia não é comer menos, e sim começar a comer melhor. E alguns estudos até mostram que você comer menos e se exercitar mais pode ser a pior estratégia para o emagrecimento definitivo. Uma revisão, por exemplo, publicada em 2002, analisou os resultados de 12 outros estudos e concluiu que os resultados de perda de peso com dietas restritas em calorias são tão pequenos a ponto de serem clinicamente insignificantes. E se você realmente acredita que para manter o seu peso ideal para o resto da vida, basta você saber o quanto você está consumindo e o quanto você está gastando, então isso também implica em dizer que você acredita que aquelas pessoas que se mantêm magras a vida toda são gênios da matemática, que medem cada alimento milimetricamente, contando cada caloria que é ingerida. E eu, sinceramente, acho essa ideia muito difícil de engolir. Há não muitos anos atrás, nós nem mesmo sabíamos o que era uma caloria. Essa ideia ainda não tinha sido amplamente divulgada para todo mundo e nós éramos muito mais magros do que somos hoje em dia. Será que essa ideia de contar caloria faz sentido em um contexto evolutivo? Será que realmente nós começamos a engordar cada vez mais porque nós ficamos ruins de matemática? E você falar que uma pessoa engordou porque consumiu mais calorias do que gastou é simplesmente redundante, não quer dizer nada. É a mesma coisa que eu te perguntar por que você ficou careca e você me responder que ficou careca porque mais cabelo caiu do que cresceu. E é óbvio que para você ficar careca, mais cabelo tem que cair do que crescer. Isso é redundante. O que eu quero saber é o porquê o seu cabelo estava caindo, a causa disso acontecer. Isso é o que eu quero saber. A mesma coisa acontece aqui com a caloria. Você dizer que uma pessoa comeu muita caloria, comeu mais caloria do que gastou, é simplesmente redundante. O que nós queremos saber aqui é por que de fato essa pessoa foi compelida a comer mais calorias do que ela gastou. Por que uma pessoa começa a comer em excesso? Isso é a causa do problema. Então, se eu te pergunto por que você ficou careca, a resposta que você tem que dar não é porque mais cabelo caiu do que cresceu, e sim porque você teve um estresse, ou então está com uma deficiência de minerais e vitaminas, ou até porque fez quimioterapia. Essa é a resposta correta. Da mesma forma, quando eu pergunto para alguém por que ela engordou, a resposta não pode ser porque ela consumiu mais calorias do que ela gastou. É redundante. A resposta que você tem que ir atrás seria qual? Um distúrbio metabólico, alguma doença específica, aí sim você vai estar indo atrás da causa do problema. Dizer que uma pessoa ficou obesa porque consumiu mais calorias do que gastou, teoricamente está correto, não tem nada de errado. Porém, não nos diz nada, nem nos dá nenhuma pista da solução do problema. E eu gosto de focar muito na qualidade da comida que você vai estar comendo e não tanto na quantidade, porque com a qualidade, a quantidade vai ser ajustada automaticamente. É muito difícil você engordar comendo alimentos de qualidade, mais naturais e mais saudáveis. E até mesmo você começa a comer um pouco menos naturalmente, sem se esforçar para isso, porque os seus sensores de fome e saciedade começam a ficar regulados. E caso você queira entender um pouco mais sobre como a qualidade da comida vai fazer toda a diferença,
no seu emagrecimento, eu vou deixar o link aqui na descrição de um outro vídeo que eu fiz. Neste vídeo eu mostro o caso de um educador físico que fez um experimento com 2 dietas, onde nas 2 dietas ele iria consumir a mesma quantidade de calorias, porém em uma dieta de alimentos saudáveis e naturais e na outra dieta de alimentos processados e refinados. Em uma ele engordou muito e na outra ele até conseguiu perder cintura. E lembrando, comendo a mesma quantidade de calorias nas 2 dietas. E em 1960 e 1970, essas dietas de restrição calórica ficaram até mesmo conhecidas na literatura científica como dietas da fome, porque causavam muita fome em quem as fazia. E essa terminologia é totalmente apropriada. E esse pressuposto de que as pessoas perderão peso se passarem fome o suficiente, certamente é verdadeiro. Mas será que isso é saudável? E se você vai fazer uma dieta de restrição calórica, você primeiro tem que se perguntar: quais vão ser os custos? Quais são os efeitos colaterais? Quais são as sequelas? Nós nos preocupamos com os efeitos colaterais de qualquer terapia medicamentosa para qualquer doença. Pode causar dor de cabeça, cãibra, vertigem, dores abdominais? O que pode causar? E esse estudo realizado no início dos anos de 1940, com o título The Biology of Human Starvation, responde essa pergunta. Esse estudo foi realizado nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, na Universidade de Minnesota, e eles recrutaram 36 jovens para esse experimento. Esses jovens foram alimentados com aproximadamente 1.600 calorias por dia, do que hoje seria considerado uma dieta muito saudável, com pão integral, batata, cereais e quantidades consideráveis de nabo e repolho, e também com quantidades simbólicas de carne e laticínios. Era uma dieta com baixo teor de gordura, como os nutricionistas a chamariam, certamente pobre em gorduras saturadas, e, portanto, estava bem alinhada com as diretrizes alimentares da maioria das organizações de saúde do século XXI. E a quantidade calórica que esses jovens estavam consumindo estava na faixa recomendada para a perda de peso hoje em dia. E durante as primeiras 12 semanas, os homens perderam, em média, 454 gramas de gordura corporal por semana. Mas isso desacelerou para 113,5 gramas nas 12 semanas seguintes, apesar da privação continuada. Ao todo, isso é uma média de 6,8 quilos de gordura perdida ao longo de quase meio ano. Nada mal, embora sem dúvidas nada excelente. Porém, o peso não foi a única coisa que mudou nesses homens. Eles começaram a sentir fome o tempo todo e o metabolismo deles desacelerou. Além de terem queda de cabelo, perda de libido, ataques nervosos e pensarem compulsivamente em comida dia e noite. Neurose de fome foi como os pesquisadores de Minnesota chamaram esse estado. 2 dos participantes tiveram colapsos nervosos e um deles teve choro, ideação suicida e ameaça de violência. E no final, esse indivíduo teve que ser internado em uma ala psiquiátrica. E um dos participantes teve o que os cientistas do estudo chamaram de deterioração da personalidade. E isso culminou em 2 tentativas de automutilação. Na primeira tentativa, ele quase decepou a ponta do dedo com um machado. E quando isso não o libertou do estudo, ele acidentalmente, entre aspas, decepou 3 dedos fora. Eu, sinceramente, acho esse um preço muito alto a se pagar para seguir uma dieta teoricamente saudável, à base de vegetais, cereais integrais de 1.600 calorias. E no final do estudo, quando esses homens foram liberados para comerem o quanto eles quiserem, eles começaram a comer uma quantidade enorme de comida, até mesmo 10.000 calorias por dia. Eles começaram a ganhar peso incrivelmente depressa e depois de 20 semanas de recuperação, eles já estavam em média 50% mais gordos do que quando iniciaram o estudo.
e eles tinham o que os pesquisadores chamavam de obesidade pós-fome. Isso, mais uma vez, deveria nos dizer que nós devemos repensar a nossa abordagem para prevenir e curar a obesidade. Nós precisamos de um paradigma diferente desse apresentado pelas calorias, para entender o porquê nós engordamos e como perder essa gordura. E o paradigma em qual nós devemos nos concentrar é o paradigma hormonal. São os hormônios que controlam o nosso corpo. Você está acima do peso, com muita gordura corporal, é uma desregulação hormonal e não calórica. Afinal de contas, são os hormônios que controlam as calorias ingeridas e as calorias gastas. E quando você consome alimentos de qualidade, focando na qualidade do alimento e não só na quantidade de calorias, provavelmente você vai regular o seu sistema hormonal e automaticamente os seus sistemas de fome e saciedade vão se regularizar, você vai comer o que deveria estar comendo e vai ter o corpo que deveria ter, mantendo o seu peso ideal ao longo do tempo. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Adalberto. Ele fala que conseguiu perder 7 quilos em 25 dias, sem contar calorias e comendo o quanto ele queria. É isso que acontece quando você utiliza o melhor da ciência nutricional atualizada para a sua saúde e o seu emagrecimento. Parabéns, Adalberto! Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto a sua mente, a sua visão sobre essa questão das calorias. Elas não são tão importantes quanto a maioria acredita que é, mesmo que a maioria acredite nisso, não é porque a maioria acredita em uma coisa que isso é verdade, certo? Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!